aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E eu decidi compilar todos os episódios resumindo o evento de Paraíso que eu acabei fazendo. Caso queiram ver os episódios separadamente, vocês também podem, tá? Porque eu não vou deletar eles. E é mais também um teste aqui no canal, pra ver se vocês vão gostar ou não desse sistema de compilado também. E também eu queria fazer algo especial e tal pra Paraíso, porque oficialmente Paraíso completou 10 anos no final do mês passado. E quando eu falo a série Paraíso, eu quero dizer que todos os episódios completaram 10 anos passado. Enfim, esses eram os avisos que eu tinha pra dar. Fiquem com o vídeo e até a próxima. Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E no primeiro domingo desse mês eu acabei terminando de ver a série de Minecraft Machinima Paraíso, que talvez seja a maior série de Minecraft envolvendo atuação. Claro que você pode falar que é fungo impossível, e tudo bem, eu não vou discordar, mas querendo ou não, Paraíso é uma das maiores séries que já teve de Minecraft envolvendo atuação. E ela é tão grande, mas tão grande, que o primeiro episódio é um dos vídeos mais vistos do canal do Resende até hoje. E isso faz tempo que ele parou de postar conteúdo de Minecraft. Por isso então, como prometido nas lives, eu vou estar aqui trazendo um resumo de toda essa incrível história. Lembrando que eu não vou resumir tudo certinho em todos os episódios, até porque tem episódio que é basicamente o Resende indo do ponto A ao ponto B, ou o Resende encontrando tal objeto ou coisa desse tipo, ou conversando com tal pessoa. Entretanto, eu vou me aprofundar nos episódios que forem mais importantes para a lore de Paraíso. E que lore, hein? E obviamente esse vídeo vai ter mais de uma parte, até porque a história de Paraíso é enorme, são 162 episódios. Então, sem mais delongas, bora começar. Galera, olha, é o Paraíso! Eu não vou nesse treco aí não. Não vou mesmo. Droga. Relaxa, Luiz, vai dar tudo certo. Calma. Resende, isso é muito alto! Eu vou morrer, socorro! Nossa, dá pra ver minha casa daqui, meu. Olha, a gente tá chegando na queda. Se prepara, galera! Como vocês viram, após o Resende, o Afro e o Luiz terem entrado na montanha-russa Paraíso, eles acabam sendo teletransportados para outro lugar. Nisso eles acabam explorando e passando a noite numa ravina que eles acabam encontrando, e nisso o Resende acaba saindo de noite, e ele acaba encontrando alguns monstros. E aqui, por algum motivo, nas duas primeiras noites que o Luiz e o Afro estão junto com o Resende, os monstros se recusam a aparecer para eles. Coisa que não é explicada, inclusive isso vai acontecer bastante aqui no Paraíso, que é coisas que acontecerem e não serem explicadas direito, ou serem explicadas só lá mais pra frente, mas enfim. O fato é que os monstros acabam não atacando eles. Eu tenho uma teoria do porquê que os monstros não atacaram eles, mas essa teoria vai ficar meio que pro vídeo da parte 2, então né. Bom, ele acaba conseguindo uma espada de ferro e um baú depois que uma árvore começa a soltar fogos de artifício e avisar ele. E isso daqui sim é explicado mais pra frente. Quer dizer, mais ou menos, vocês vão entender. E bom, ele acaba mostrando a espada de ferro pro Luiz e pro Afrin, e logo em seguida eles são atacados por monstro. E por algum motivo sim, agora eles são atacados por monstro. Bom, eles passam a noite, se defendem com a espada do Resende, e nisso eles acabam explorando mais um pouco esse novo mundo. Nisso eles acabam encontrando uma vila. Vila essa que fora os villagers que viviam lá também tinha o Bogdan. Ele é retardado, não é? Ele é, relaxa. Qual é o seu nome? Ok, já estou a ver que... Para de apontar isso para mim! Eu chamo-me Bogdan. Eu sou... Como que é Como que é seu nome? Tem pena dele. Como que é seu nome? Eu chamo-me Bogdan. Enfim, o Bogdan vai lá, explica algumas coisas daquele mundo pra galera e tal, como funcionam as torres e tudo mais. Deixa eles passarem uma noite naquela vila, e logo em seguida, conversando sozinho com o Resende, ele acaba revelando quem é o grande vilão dessa história, que como vocês já devem imaginar, é o Herobrine. Herobrine. Herobrine é a pessoa que pode destruir este mundo apenas com o seu pensamento. Pelo que sei, há 300 mil anos atrás, ele e os deuses Dalibor, Doran, Dou e D'Artagnan entraram em conflito e a história diz que eles conseguiram derrotar o Herobrine. Quê? Mas mais do que isso eu já não sei. Você aqui. Herobrine.
Após essa animação 3D muito pica daí, porque, porra, o que o Resident não caprichava nas thumbs, que as últimas thumbs bizarras e tal, ele caprichava nas animações 3D, tá? Eles acabam indo embora da vila, o Afrin rouba umas cenouras, e logo em seguida o Bogdan fala pra eles irem para o leste, onde lá eles acabariam encontrando uma casa com uma certa pessoa lá. Eles acabam indo pra lá, e nisso o Afrin acaba desaparecendo, que inclusive isso é muito comum, tá? De personagens de Paraíso simplesmente desaparecerem. E o outro personagem tem que ir lá buscar e tal. Vocês vão ver que isso é muito comum, e alerta de spoiler vai durar até o final da série, mas enfim. Eles vão atrás do Afrin, mas acabam descobrindo a casa primeiro. Nisso eles passam a noite na casa e acabam descobrindo que ela tá meio que possuída. E bem, o motivo da casa ter possuído acaba se revelando como um dos personagens mais importantes de Paraíso, se não o personagem mais importante, que no caso é Doran. Eles também acabam reencontrando o Afrin. Todo esse tempo e só agora que você foi se manifestar? Eu não escutei merda nenhuma, eu só que eu escutei um bocado de uma noite aí e sei lá, não deu pra escutar direito o que tava rolando lá em cima. Ah, foi a porta, cara. A porta é uma porta louca aqui que tem aqui nessa casa aqui, ó. Luiz, meu herói! Tá, espera que Meu volta pra Deus, lá. vamos. Vem pra cá, pessoal. A gente precisa arrumar esse chão, né? Tá meio bugado aqui, tá tudo... Tá, eu tô preso Ó, aqui numa teia pega aí, de aranha. Afrin. Caramba, Afrin, pelo amor de Deus, cara. Você tem noção do susto que você deu na gente? Mas pera, Resende. Ó, foi na hora que a gente tava no barco. Você lembra quando a gente tava seguindo o norte? Eu lembro. Alguma coisa me puxou embaixo d'água, só que eu não faço a mínima ideia do que foi. Vocês não deviam estar aqui! Quem que é esse velho? Parece o Cornão, tem o mesmo sotaque. Quem que é esse velho, cara? Vocês vão morrer! Não, para, eu não quero morrer, gente. Ó, senhor velho, ó. O Sério. primeiro vai ser o azul! Não, ele Eu vou acabou... até pro buraco. Ele acabou de sair de uma aventura. Você não tem noção do sufoco que ele passou, cara. A gente pode conversar. Eu tenho aqui muitas carnes. Quer? Eu vou vos matar! Ô, senhor, Com uma calma, cenoura. calma. Eu tenho Que isso? Estou a brincar! Eu não vou vos matar nada! Olá, você tudo nem bem com consegue? vocês? Bom, Doran acaba se revelando como basicamente um deus daquele mundo, e especificamente um dos deuses que chegou a lutar contra o Herobrine. E o único que sobreviveu, já que os outros deuses acabaram sendo mortos. Doran então explica pra eles que Herobrine estava prestes a retornar daquele mundo, coisa que o Bogdan já tinha falado. E falando do Bogdan, de início, quando eu tava revendo esse episódio, até porque fazia mais de 10 anos que eu vi Paraíso completo e tal, eu acabei achando o fato do tanto o Bogdan quanto o Doran serem interpretados pelo Sr. Kazuo uma coincidência. Ou, vamos dizer, basicamente um reaproveitamento de ator, já que o Resident vai fazer muito isso em Paraíso e em todas as séries que ele faz, tá? O Resident costuma reaproveitar muito outros youtubers pra gravar junto com ele, fazendo tipo mais de um personagem, como vai acontecer aqui em Paraíso mais pra frente. Mas, aqui um mini spoiler, vamos dizer assim, o Doran e o Bogdan serem interpretados pelo mesmo personagem tem um motivo. E, bom, o motivo eu vou revelar lá na terceira parte, então, né, assista as outras partes também. Enfim, o Doran acaba falando pra eles continuarem a jornada deles para o leste, e no caso ele acaba dando uma espada extremamente poderosa pro Resident, uma cenoura encantada pro Afrin, e um arco encantado pro Luiz, que aqui é bom de mira, tá? E bom, durante esse caminho eles acabam encontrando uma vila, e lá eles acabam ajudando essa vila. Nisso, o líder da vila acaba dando 3 armaduras pra eles. Nisso, eles acabam reencontrando Doran, só que dessa vez ele mais jovem, e que acaba falando pra eles passarem por uma montanha e pra uma floresta. E dentro dessa floresta nós temos um dos mini arcos mais chatos de Paraíso. Puta que pariu. Essa parte, na real, eu acho ela até interessante, a primeira parte dela, mas enfim, eu vou explicar o porquê. Basicamente eles entram nessa floresta, ficam com medo dos monstros que tem lá, nisso eles acabam descobrindo uma pessoa pedindo socorro, eles vão lá e tentam ajudar essa pessoa. Essa pessoa que inclusive é interpretada pelo Portugal, que me causou muita estranheza, porque né, treta entre ADR, Brackman e tudo mais, mas enfim, ainda era tempos de paz de certa forma. Nisso, Portugal acaba enganando eles e quase mata eles numa armadilha, que segundo ele era para fazer com que a floresta libertasse ele. Mas, por azar dele, o Resident tinha uma espada mágica que o Doran deu, então ele faz isso daqui. Luiz, bate no Afrin pra ver se ele cala a boca. Ah, doeu! Tive uma ideia. Nisso, o Resident ele acaba desmaiando e quando ele acorda ele vai atrás do Portuga, querendo vingança por motivos óbvios.
Ele acaba matando brutalmente o Portuga na frente do Luiz e do Afrin, que acabam ficando com medo dele. E aqui é um negócio muito importante que eu preciso falar. É que toda vez que o Resende usa a espada que o Doran deu, ele começa a ficar muito agressivo e, nas palavras dele, ele também se sente muito fraco usando essa espada. Como se ela fosse mais pesada do que é. Fora o fato dela meio que influenciar a cabeça do Resende, falando com vozes e tal. E bem, depois disso, ele acaba vendo o Luiz e o Afrin morrer numa explosão e logo em seguida acaba acordando, revelando que tudo aquilo foi um grande pesadelo. Ele acaba acordando muito feliz, ele fala pro Afrin e pro Luiz que eles deviam sair daquela floresta o mais rápido possível. Ele sai, sem antes ouvir os gritos de ajuda do Portuga, só que dessa vez eles decidem não ajudar. Ou melhor, o Resende fala pro Luiz e pro Afrin não ajudar, porque meio que tudo aquilo que a gente viu e tal até então era meio que um pesadelo do Resende, em questão na floresta. Enfim, eles saem da floresta e vão conversar com o Doran. Especificamente o Resende vai conversar com o Doran, em que eles têm uma conversa privada que o Luiz e o Afrin acabam não escutando, em que o Resende conta toda a história do sonho e do Portuga e o que ele fez e sobre ele estar ouvindo vozes quando usa espada, e que aquela espada deixava ele fraco. O Doran então revela que essa espada era uma espada originária do Herobrine e que quanto mais o Resende usa essa espada, mais a alma dele vai meio que sumindo. E se ele usar muito essa espada, ele pode acabar morrendo. Logo depois, o Doran fala que ele ia iniciar um treinamento com os três, e depois de alguns episódios eles acabam se encontrando de novo, dessa vez para treinar, e nesse treinamento, além deles treinarem um pouco de parkour e combate, o Doran também ensina eles a como cavar e minerar. Mas durante o treinamento de mineração, o Luiz acaba desaparecido. Ele é encontrado depois falando um monte de frase que não faz sentido, e logo em seguida o Doran conclui que ele provavelmente tinha visto o Herobrine. Nisso eles acabam indo descansar numa vila, o Luiz aparentemente fica melhor de novo, só que no meio da noite acaba acontecendo isso daqui. Morte, venha para a morte. Morte, venha para a morte. Olhos, buraco, cabeça. Ai! Ai! Ah! O que tá acontecendo? Doran, ele tá louco. Que- Ele tá Luiz? louco. Venha para a morte. Venha para a morte. Basicamente, o Herobrine tinha enfeitiçado o Luiz, fazendo com que ele lançasse uma flecha para tentar matar o Doran. O Resende entra na frente, porém essa flecha estava envenenada. Nisso, o Doran tira o encantamento que o Herobrine fez do Luiz e acaba fazendo meio que uma espécie de cura temporária pro Resende não morrer por veneno. Já que, segundo o Luiz, o Herobrine falou que esse era um dos venenos mais poderosos que existe, e que dificilmente eles iam encontrar alguma cura. E bom, logo em seguida isso acaba dando início ao arco do submundo, que já eu explico do porquê que tem esse nome. E basicamente eles vão atrás de itens para poder curar esse veneno que está no Resende. Nisso, o Afrin vai atrás de algumas plantas que iriam precisar pro antídoto, e o Luiz e o Resende vão atrás de um portal que o Doran falou que iam levar para uma outra dimensão. Eles acabam encontrando esse portal, e ao adentrar nesse portal, eles acabam indo pro reino de Nárnia. No reino de Nárnia, eles acabam conhecendo um certo cara conhecido como Pig, que é basicamente um porco humanoide bombado. Eu não sou um porco. Você é o que então? Meu Ele nome é- é Arlindo. Hã? Meu nome é Arlindo. Por que vocês estão rindo? Arlindo! Não, se vocês quiserem, vocês podem me chamar de Pigman. Resende. Entendeu? Pigman, pig, porco em inglês. Não teve graça. Droga. Quem são vocês? Hã? Quem é você? Não, quem é vocês? Meu nome é Quem é Ronaldinho. você? Quem é você? É Ronaldinho. O meu nome é Resende, o dele é Luiz. Você não tem vergonha de ficar andando de cueca? Ei, tu não tem vergonha de ser um porco de tanquinho? Para, Luiz, para, calma. Que tanquinho? Eu tô com inveja. E bom, o Pigman acaba explicando como é que funciona aquele reino e sobre o seu rei especificamente, que no caso o nome do rei era Rei Aruan. E sim, mais um membro que era da Breakman naquela época participando de uma série da ADR. Esses tempos de paz eram realmente muito bons, tá? Nisso eles acabam conversando com o rei, falando se ele tinha algum antídoto ou coisa desse tipo, e o rei revela que sim, possuía o antídoto, mas que ele só ia dar a dose temporária para eles. E que se eles quisessem a dose, vamos dizer assim, eterna, eles teriam que matar 5 criaturas do submundo, que eram criaturas do mod da Twilight Forest, tá? E trazer a cabeça dessas criaturas como prêmio. Depois disso, o rei acabaria dando um antídoto para eles. Eles acabam aceitando a proposta, porém eles vão junto com o Pigman,
Só que o Pigman, ele acaba entrando escondido nos portais que levariam pro submundo. E o motivo é que ele não gostava do rei e que tinha algo muito pessoal contra o rei, que a gente vai ver mais pra frente. O Luiz acaba entrando primeiro no portal, coisa que vai ser bem recorrente também, só que ele acaba entrando pelo portal errado, já que existia 2 portais na sala do rei. E bom, o Resende acaba enganando o rei para que ele não veja o Pigman entrando no portal, e o Resende vai lá e entra no mesmo portal que o Pigman. Nisso eles acabam indo no submundo, porém eles acabam indo pro submundo sem equipamentos, tirando a espada encantada do Resende. Já que o negócio que eu acabei esquecendo de falar é que meio que as armaduras e todos os equipamentos que eles tinham acabou não indo junto com eles nessa dimensão de Narnia. E bom, o Luiz acaba desaparecendo porque ele acabou entrando no portal errado, e nisso o Pigman e o Resende vão atrás dele. Eles acabam encontrando o Luiz, que estava preso em uma jaula, e nisso eles já enfrentam a primeira criatura que eles tinham ido para enfrentar lá, que no caso era a Naga. E basicamente eles acabam tendo desvantagens, já que eles estão sem armaduras ou coisa desse tipo, mas de repente aparece um dragão trazendo armaduras para eles. Nisso o dragão, após trazer armaduras e também espadas, já que a Naga tinha transformado a espada do Resende e o machado do Pigman, porque o Pigman tem um machado encantado e tal, em madeira, eles acabam travando o combate. Calma, toma! Nossa! Volta aqui! Toma! Calma, Pig! Fica fugindo! Cuidado, Pig! Ai. Toma! Toma! Filha da mãe! Calma, Pig! Foge! Vem, Tô indo! Vem pra cá! Ai, cuidado! Nossa senhora! Caraca! Cuidado! Vem pra cá! Após eles derrotarem a Naga, Resende e Pigman percebem que Luiz desapareceu da cela que ele estava. E nisso eles passam um bom tempo achando que o Luiz morreu, quando na verdade, após eles encontrarem um oráculo mágico, que acaba revelando que Luiz na verdade estava vivo. Esse oráculo mágico também fala que Resende morrerá e que Pigman não conseguirá completar o seu objetivo. O Resende e o Pigman ignoram isso e vão atrás da sua próxima vítima, que no caso é a Lich. Eles vão e lutam contra a Lich, derrotando ela. Nesse meio tempo eles acabam reencontrando o dragão, que acaba se revelando como alguém mau, que só ajudou eles por pura diversão e sadismo, e revela que queria as armaduras de volta. Os protagonistas então decidem escapar dele. Depois de escaparem o dragão, eles acabam encontrando a torre do Urgest, em que lá o Resende e o Pigman sobem, e depois de uma árdua batalha, o Resende faz isso daqui com o Urgest. Devagar, Pig, devagar. Ué? Eu acho que ele foi embora. Ai, meu Deus! Ai! Corre, Pig! Toma cuidado! Resende, me ajuda! Resende, não! Resende! Basicamente o Resende se joga para derrotar o Urgest. Ele acaba ficando desmaiado um tempinho, depois ele acorda com o Pig cuidando dele. E logo em seguida eles acabam entrando num labirinto que tinha um Minotauro lá, que explica a história daquele mundo, que na verdade aquele mundo ele acabou sendo invadido pela Hydra e seus outros vassalos, e que ele, o Minotauro, tinha sido um dos poucos sobreviventes que sabia de toda essa história. Enfim, o Minotauro fala que a Hydra é a última criatura que eles precisam matar, e logo em seguida eles vão atrás dela. Entretanto, o Resende e o Pig acabam conhecendo uma pessoa misteriosa. Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E aqui tá a parte 2 do Resumindo Evento de Paraíso, a série de Minecraft de Resendível. E antes que vocês falem, sim, eu sei que eu demorei muito tempo pra lançar a parte 2 e também demorei muito tempo pra lançar a parte 2 do Resumindo Evento do GTA 4. E o motivo, na verdade, foi por falta de tempo, porque esses resumindo eventos aqui, eles são bastante longos, se vocês perceberem, e dão um certo trabalhinho na hora de editar e tal. E agora que o CapCut tirou a opção de extrair músicas do app gratuito, eu meio que tenho que upar o vídeo para outra plataforma para editar e tal. Então eu peço desculpas para não só esses dois resumindo evento demorar, mas o quadro em si resumindo evento demorar. Eu também quero pedir desculpa também pro demora dos outros quadros, que é o Duelo Mortal e o Mini Biografia. Mas não se preocupe, no mês que vem a gente vai ter 2 Mini Biografia pelo menos. Mas enfim, recados dados, bora continuar. E bom, no vídeo anterior a gente parou durante a saga do Submundo, mais especificamente do encontro de Resende Pig contra a Hydra. E bem, logo após eles terem saído do labirinto do Minotauro, eles acabam avistando uma casa em cima de um cogumelo gigante. Casa essa que acabou revelando um vendedor, que aqui é interpretado pelo Ítalo. E, gente, vocês vão ver que o Ítalo interpreta vários personagens durante Paraíso, tá? Mas, enfim, esse vendedor acaba meio que conversando com ele, e após uma negociação ele acaba dando uma maçã dourada para eles. Ah, e esse vendedor meio que tinha uma armadura viva, vamos dizer assim. Por que essa armadura não tem suporte? Qual? Sai de perto dele. Eita, Sai de caraca! Sai de perto dele. John,
O quê? Não mexe! Não mexe no John! Sai de perto dele! Sai pra lá, 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 sai pra lá! Ele não vai agredir ninguém! John, Sai pra lá! Não, eu tô seu com ele, Pig! Ele vem comigo! cara, E bom, eles conseguem uma maçã dourada e 2 escudos depois dessa negociação. Logo em seguida, eles começam a avistar o espírito das outras criaturas que eles tinham derrotado e entrar em contato com o espírito da Hydra. Nisso, assim que eles avistam a Hydra, eles vão logo pro combate. No meio do combate, o Pig acaba se ferindo, mas o Resende, com a ajuda da maçã dourada, consegue curar ele e deixar ele mais forte. Com o poder liberado, eles conseguem finalmente matar a Hydra, que aqui é dublado pelo Oruan também, tá? Se a gente... Lógico que vou mandar vocês. Você não devia ter mexido! Você não devia ter mexido com a gente! Meu Deus, ele congelou. Resende, você tá bem? Resende, para de usar essa espada. Resende? Infelizmente, para derrotar a Hydra, ele precisou usar a espada proibida, que pra quem não se lembra, se ele usar muito aquela espada, ele fica maluco e pode até morrer. Entretanto, ele acaba se acalmando depois, e logo em seguida a Hydra avisa eles que se eles não encontrarem o Luiz rápido e dentro de 1 hora, eles não vão conseguir mais sair de lá, porque o portal vai se fechar para sempre. Mas, para sorte dos nossos heróis, o roteiro tá a favor deles, já que o local em que o Luiz estava preso acaba se transportando em cima da caverna onde ficava a Hydra. Bom, eles resgatam o Luiz e junto depois eles acabam encontrando o Oráculo, que fala que ficou impressionado do fato do Resende ter conseguido mudar o seu futuro e que ninguém tinha conseguido isso antes. Entretanto, ele fala pro Pig que ele ainda fracassaria naquilo que ele queria fazer. E para ajudar eles, acaba dando meio que uns dragões de presente, que levam eles até o portal. Antes de entrar nesse portal, o Pig e o Resende conversam sobre o que o Oráculo falou, e o Resende pergunta o que o Pig quer fazer. O Pig novamente se recusa a falar o que ele queria fazer, e falam pra ele e o Resende pensar de uma maneira do Pig sair pelo portal sem o rei ver ele. Lembrando vocês que o rei não pode ver que o Pig está dentro do portal, e já já vocês vão descobrir o porquê. Bem, eles acabam armando um plano e tudo mais, e eles acabam saindo, junto com o Luiz. Nisso, o Resende acaba indo falar com o rei, junto com o Luiz, e o rei fala que vai dar os antídotos pra ele, só que ele precisava das cabeças antes. Eles fazem a troca e acontece isso daqui. Você e você, me sigam. Ok. Por que tu tá nos levando numa biblioteca? Olhem só! Venham! Que lugar é esse? Urgest. Uou! Hydra. Lich. Nada. E agora? Espere um pouco. Eu sou Asmodar e vocês têm um pedido a ser feito. Ha! Finalmente vou conseguir minha imortalidade! Você nos traiu! Sim! E é isso que ele fez comigo! Você nos traiu, irmão! Desculpe. É. Tarde demais. Desculpe, irmão. Não! Faz logo o pedido! Eu quero um antídoto. Apenas quem me invocou pode fazer um pedido. O antídoto. Pronto. Bom, eles acabam voltando pro mundo que eles estavam daí com o antídoto, e eles acabam indo até a base onde estava o Doran. Lá o Afri também volta, porque pra quem não lembra, o Afri não tinha ido com eles junto nessa aventura, e eles contam tudo o que aconteceu. O Doran então explica pra eles a história do Pig, que basicamente ele era irmão do rei, como vocês puderam ver ali na animação 3D, e que ele acabou sendo traído pelo rei lá, transformado em porco, e com vergonha decidiu se afastar de tudo e de todos. E o Doran explica que no reino de Narda todos têm poder, por isso que o irmão dele conseguiu transformar o Pig em porco, fazendo com que o Resende se tocasse do porquê que o Pig não confiava no rei.
Enfim, depois dessa história, o Doran, junto com o Afrin, que tinha ido atrás de uma planta, né? Bom, o Doran depois ele mistura as plantas que o Afrin pegou com o antídoto que o Resende tinha conseguido. E bom, logo em seguida o Resende acaba bebendo um antídoto definitivo e depois de beber o antídoto definitivo ele começa a sentir uma sensação de queimação. E logo em seguida o Resende acaba desmaiando. Quando ele acorda, ele meio que percebe que estava enterrado vivo num caixão. Mas graças a um personagem chamado Ítalo, que bom, é interpretado pelo Ítalo, né? E bom, já é o segundo personagem que o Ítalo tá interpretando, mas a alerta de spoiler não vai ser o único, tá? Bom, o Ítalo se apresenta, fala o que aconteceu mais ou menos, até porque ele só viu o enterro por cima, ele não sabe onde estava o Doran, o Afrin ou o Luiz. Na verdade, ele sabia onde eles estavam. O que aconteceu é que o Luiz e o Afrin acabaram brigando, sendo que o Afrin colocou a culpa da morte do Resende, entre muitas aspas, no Luiz, e cada um foi por um canto, basicamente. Lembrando que o Resende ficou uma semana desacordado depois de beber o antídoto, né? Tem esse pequeno detalhe. E bem, o Ítalo e o Resende acabam meio que passando por uma mini aventura enquanto procuravam o Luiz e o Afrin. E nisso eles acabam encontrando o Luiz pescando, que fica chocado ao ver o Resende por, bom, motivos óbvios, né? E que fala que o Doran falou que se o antídoto falhasse, não teria chance do Resende sobreviver. O que, tipo assim, não é explicado em nenhuma hora do porquê que o Resende sobreviveu. Eu vou supor que era por causa da espada dele. Ou pelo simples fato de ele ser o protagonista, né? Pode ter sido isso. Enfim, depois de uma mini conversa com o Luiz, o Doran acaba se transportando para onde eles estão. Só que ele volta todo machucado e traz uma notícia péssima para eles. Em que basicamente ele fala que o Herobrine sequestrou o Afrin, e uma notícia pior ainda, que era o fato de que o Herobrine, agora que tinha o poder dos outros 3 deuses que ele tinha derrotado, ele tinha tanto poder, mas tanto poder acumulado, ele conseguiu derrotar facilmente o Doran, e não só isso, como ele também pegou boa parte dos poderes do Doran, ou seja, o Doran estava praticamente sem poder nenhum. Nisso ele acaba vendo o Resende, se impressionando, o Resende explica tudo o que aconteceu, ele dá um resuminho. O Ítalo acaba cuidando um pouco do Doran, porque ele sabia um pouco de medicina e tal. E bom, os 3 acabam indo no resgate do Afrin, logo após isso. E bom, eles até acham o Afrin, porém no meio do caminho o Ítalo acaba infelizmente morrendo. Ou será que não? Bem, de qualquer maneira o Resende acaba jurando vingar o Ítalo. E bom, logo em seguida o Doran acaba indo para uma aldeia se curar. E durante seu processo de cura ele acaba dando 3 novas armas para eles, que eram basicamente versões melhoradas das armas que eles já tinham. Entretanto, eles mal utilizam essas armas porque logo em seguida o Doran acaba mandando eles para um treinamento especial, em uma outra dimensão. E lá eles acabam passando por um treinamento especial, que eu não vou detalhar muito aqui para esse vídeo ser dinâmico e tal. Até que ao chegar numa caixa, que meio que se revela depois como uma caixa teletransportadora, eles acabam sendo atacados por uma névoa sombria. Um mau pressentimento. Gente, olha isso aqui! Mantenham a calma! A gente vai morrer! Ah! Enfim, eles acabam acordando quando o Doran chama por eles, e eles acabam falando da névoa, só que o Doran meio que não sabe que névoa era aquela e tal. Ele revela então que o local em que eles estavam era basicamente uma caixa teletransportadora, já que, bom, ele estava sem os poderes totais dele, né? Mas, enfim, ele acaba revelando para eles que agora eles iam para uma segunda fase dos treinamentos, que eu gosto de chamar essa segunda fase de a saga da Big Bertha. E bom, o Doran fala que eles vieram para essa dimensão para ficarem mais fortes e conversar com um certo rei. Logo em seguida ele acaba desaparecendo e falando para eles tomarem cuidado com as formigas. Nisso eles acabam se aventurando um pouco até que eles acham um dente de Kraken, que depois eles acabam descobrindo que é feito para fazer a Big Bertha. E depois de conversarem com um caranguejo gigante, né, porque, né, paraíso, né. Enfim, eles acabam conhecendo um mago, e esse mago fala alguns dos outros ingredientes que eles vão precisar para Big Bertha, e logo em seguida ele desaparece, porque eles tinham sido atacados pelo Mob Zero. E bom, eles até conseguem mais partes do que precisavam para a Big Bertha, na sorte, né? Porque eles meio que não tinham a receita de como fazer a Big Bertha, mas eles já sabiam de algumas coisas, né? E nisso eles vão contar pro mago o que fizeram. O mago acaba enganando eles, botando fogo na casa dele, e ele acaba falando que iria destruir os itens da Big Bertha. E logo em seguida ele acaba fugindo. Ah é, e eu tava quase esquecendo, mas eles receberam armaduras novas durante todo esse processo, mais especificamente armaduras de Ultimate. De qualquer jeito, os 3 acabam se espalhando para ir em busca do mago. Porém, o que eles encontraram durante a busca contra o mago, eu vou falar apenas no próximo vídeo, porque esse vídeo... Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. Continuando nosso resumo da melhor série máxima de Minecraft, Minecraft Paraíso, hoje nós vamos para a parte 3 do resumo, e se você não viu as outras partes, eu vou deixar ali o link na descrição do vídeo. E bom, continuando da onde a gente parou, o Resende e companhia se separam para ir em busca do mago. E bom, no meio dessa perseguição do mago, o Resende acaba indo parar num lugar que acaba causando ilusões nele. Bem densa é. Calma. Olá! Tem alguém aí? Olá! Caramba, nem sombra de nenhum animal sequer.
Meu Deus do céu. É hora da morte, hora da morte, hora da morte. Afren, Luiz? Vocês estão aí? Vocês vieram... Cuidado, Afren, cuidado. Eu acho que é tarde demais. Afren! Luiz, para de brincar, vem aqui agora! Vem rápido! E bom, o Resende fica nas florestas um bom tempo até que ele acaba desmaiando. E enquanto isso a gente vê o que o Luiz e o Afren estavam fazendo. E no caso, o Luiz parecia estar caindo em uma armadilha que tinha sido feita exatamente para ele. Já que ela tinha sido feita para alguém que usasse bastante o arco e flecha. Coisa que vai lembrar, o Luiz era especialista. No desafio, de onde deu aquela explosão, a gente teve que acertar um botão com o meu arco. Então talvez, se a gente der uma flechada ali no botão, aí errei, ele acione ou não. Eu talvez não acertei. Caraca, será que eu sou tão ruim assim de mira? Não é possível não. Você é assim tão ruim de mira. Ah, acertei, mas não acionou. Será que eu tenho que clicar em todos esses botões? Ó, tu, ali na frente, ok, posso só mais esse desse lado, 1, 2, 3, 4, 5. Não funcionou ainda. Que droga! Como é que a gente vai fazer isso? Voltou ali de cima. Não clicou? É sério isso? É sério que era só eu dar uma flechada naquele de cima? Tá, ok. Beleza. No final ele acaba caindo numa pequena salinha que acaba explodindo ele. Na qual desse ele é desmaiado também. Já o Afren ele acaba seguindo um rastro de neve muito esquisito, que acaba levando ele a um castelo. E naquele castelo tinha um boneco de neve, que era um boneco de neve que sempre ficava com o mago. Nisso ele acaba revelando que foi ele o mago que deu essas armaduras para eles, e revela também que foram eles que prepararam as 3 armadilhas para eles. Vai se separar nesse mundo. Por quê? Ele aconselha o Afren e deixa ele preso. Com isso o Resende acorda, sai da floresta e acaba encontrando o local onde ficava a armadilha do Luiz. Lá ele acaba encontrando o Luiz desmaiado, acorda ele e ajuda ele a escapar daquela armadilha. E depois disso eles vão atrás do Afren e logo em seguida eles também matam o Billy, que era aquele boneco de neve. Logo em seguida eles acabam reencontrando o mago, que depois de enganar eles, teletransportar eles e o Afren, e logo em seguida montar uma armadilha de zumbis para atracar eles acabam perseguindo o mago, até que ele se transforma. Deixa eu ver... Tá mesmo, tá ficando forte. Luiz, já começou assim, Luiz? Sim. É estranho esse cheiro. Parece que ele fica no piche do... Ali! Caraca, toma cuidado! Meu Deus, o que? Bom, eles derrotam o mago e recuperam as partes da Big Bertha que eles tinham e vão atrás das outras. Nisso eles acabam encontrando uma torre que tinha mais partes para fazer a Big Bertha, e logo em seguida eles são atacados pelo Mobzilla novamente. Eles até tentam escapar dele, só que no meio da fuga o Afren acaba tendo as 2 mãos pisado pelo Mobzilla. Eles acabam ficando desesperados e vão em busca de alguém para poder ajudar. E com a ajuda de um crustáceo esquisito, eles acabam encontrando o vendedor Pocky, interpretado pelo Pocky mesmo. O Resende não era muito criativo em nome para isso, mas enfim. E bom, após uma pequena negociação, o Pocky acaba vendendo as bandagens para eles. Nisso eles acabam voltando e ajudando o Afren. Tô vendo, já tô vendo! Ali! Vem! Aqui. Boa, ai, droga, corre. Ai, não tô conseguindo chegar. Boa. Onde tá a porcaria? A gente tampou, lembra? Cadê? Aqui, aqui! ó. Eu tô perdido. Vai. Quebra aqui. Quebrando. Vai, Afren, a boa! gente chegou, Afren. Vai. Gente, Afren! não dá mais. Calma. Vai dar que a gente já conseguiu. A gente conseguiu. Não, eu prefiro morrer. Que morrer, Não, cara, a gente para já com foi isso, atrás para de com tudo, isso. Agora você Não. vai ficar quieto. Você falou que você ia conseguir ficar até mais um dia, não falou? Eu falei que ia ficar até vocês chegarem. Não, você Mas falou eu que ia não ficar sei mais se eu um consigo dia. ficar mais. Aguenta firme. Você é o Afren, cara. Você é o grande Afren. Na verdade, você é o pequeno grande Afren. Então, Eu tudo até certo? riria se eu não tivesse sentindo essa dor insuportável. Luiz, fica aqui com as bandagens. Eu não consigo ver isso, cara. Sério, eu não consigo ver isso. Não sabe em cima da cama, Afren, vem. Acho que não. Ai.
Não. Aqui, Vem logo, aqui. Mafra. Eu não consigo subir. Tá doendo muito. Vai, 3, 2, 1 e... Não. Foi só a primeira. Vai, vamos pra cabra logo, vai. 3, 2, e... Vai. Que droga. Que droga. Pronto. Luiz, eu tenho... Acabou. Depois disso, eles acabam reencontrando o Pocky, que explica mais sobre a Big Bertha pra eles, falando quais eram os ingredientes que faltavam e tudo mais. Eles vão atrás dos ingredientes que faltavam, conseguindo todos, e um desses ingredientes era a Green Goo. E conversando com o monstro da Green Goo, descobrimos que o Herobrine já tentou montar a Big Bertha, coisa que ele acabou não tendo sucesso. E bom, eles conseguem todos os ingredientes e correm para achar o Pocky novamente. Encontrando o Pocky revela que falta mais um ingrediente. Esse ingrediente, na verdade, não serviria necessariamente para Big Bertha, e sim para o Resende, que iria utilizar a Big Bertha, porém a Big Bertha, assim como a espada do Herobrine, custaria a alma do usuário. E o ingrediente que faltava para, entre aspas, fazer a Big Bertha, que na real era para utilizar ela, era uma alma de um bicho gigante, que o Pocky dá a localização do cemitério para pegar, e nisso eles vão lá e acabam pegando essa alma. E logo em seguida, eles finalmente, junto com a ajuda do Pocky, fazem a Big Bertha. Qualquer coisinha, vocês já sabem. Mas aí a gente tem que correr para... Que isso? O que ele tá fazendo, cara? Ai, meu Deus. Ai. Tô ouvindo? Ai, caraca. Nossa. Calma. Ai, pena de urubu. Pena de galinha. Calma. Nossa. O cara tá fazendo mante. Que estranho, cara. Vai logo, Pocky. A gente tá aqui esperando. Calma, não é assim. Não é assim que faz ela. Demora. Ai, tá quase pronto. Luiz, fica esperto. Ai. Olha Ai, na meu porta, Deus. olha em tudo. Tô gastando todas as minhas forças. Que isso? Ai. Ai. Vai, Pocky. Calma. Pronto, agora tá pronto. Ai! Que isso? O que é isso? Ele não tá fazendo uma espada, não. Que isso, cara? Vamos lá dentro. Pode entrar. Eu não sei o que ele tá fazendo também, não. Onde ele tá metendo essa espada? Podemos entrar, Pocky? Calma, ainda não. Daqui a pouco. Calma. Na verdade pode já. Vai rápido, pessoal, rápido. Ai! Calma, ei. Depois disso, o Pocky acaba falando pra eles que apenas o mais forte deles conseguiria segurar a espada. E como o Resende é o protagonista, ele obviamente segura a espada. E essa frase ficou esquisita, mas enfim, ele consegue segurar a Big Bertha e logo em seguida ele se despede do Pocky. Entretanto, o grupo decide voltar para perguntar mais algumas coisas pro Pocky. Eles acabam descobrindo que aconteceu isso daqui com o Pocky. Já foi... Tomara que não tenha saído, né? Sumido, porque o cara é meio estranho. Sim, ele é meio doido mesmo. O cara só fazer uma espada gigante. Ele já começa daí os problemas dele. Sim. Mas deixa eu ver se ele tá aqui. Bate aí pra ver. Hã? Bate aí. Calma. Ei! Ih! Ele tá dormindo. Não. Ele tá paralisado. Ele tá petrificado. Será? Topa nele pra sentir. Calma. Por que ele tá duro assim? Sim, ele tá parecendo uma pedra, cara. Pocky. Vamos botar fogo no bumbum dele? Não, para, Luiz. É sério, isso aqui é perigoso demais. O que aconteceu com ele, Resende? Tipo, ele só te ajudou, a gente sai e ele tá assim. Vambora daqui. Rápido. E antes de continuarmos, eu quero falar uma coisa importante que eu acabei meio que deixando passar durante o resumo da segunda parte do vídeo, que é o seguinte. Eu acabei esquecendo de mencionar que o Resende, durante aquele treinamento do Doran, ele acabou despertando um poder oculto dele. E esse poder oculto seria muito útil para ele matar o Mobzilla, já que eles acabariam encontrando o Mobzilla e após fazer uma mega armadilha jogando eles num buraco esquisito, ele acabaria caindo junto com o Resende. E nisso, o Resende teria que enfrentar sozinho o Mobzilla.
que seria algo mega difícil se o Resende não tivesse esse poder oculto. E bom, e nisso eles acabam encontrando o Doran, que acaba teletransportando eles de volta para onde eles estavam. Eu tinha esquecido de mencionar sobre isso daí, mas é algo que, por mais que apareça só 2 vezes durante a história, pelo menos visualmente, o Resende chega a citar isso numa próxima vez que já eu vou falar. Bom, depois de eles encontrarem o Pock e explorarem um pouco mais com a Big Bertha, eles acabam sendo sequestrados por um grupo de Krakens esquisito. Só que um pouquinho antes deles encontrarem os Krakens, eles acabam encontrando uma casa. E dentro dessa casa eles acabam encontrando um livro, que contava mais ou menos a história daquele reino que eles estavam. E também um pouco sobre a conexão do rei com o Herobrine. Na qual basicamente o Herobrine acabou enganando o rei, transformou ele num monstro, e futuramente nós descobrimos que ele também transformou a rainha numa espécie de monstro. Mas de qualquer forma, os Krakens acabam levando eles para uma prisão, e dessa prisão eles acabam sendo levados para o rei. Que, para quem não se lembra, uma das missões dadas pelo Doran era conversar com esse rei. E basicamente o Resende acaba conversando com esse rei, e esse rei dá 2 missões para ele fazer para ele se tornar digno da Big Bertha. Uma era pegar diamante e a outra pegar uma pérola do fim. Só que o Resende não faria isso sozinho, ele levaria um parceiro, que no caso o nome desse parceiro era Steve. E o Steve é aquele parceiro clássico, chato, brincalhão e que faz piada o tempo todo e irrita o protagonista. Ah, e ele é inesperadamente forte. Enfim, o terceiro e último teste acaba sendo enfrentar o rei. Ou pelo menos era isso que o Resende creia ser o teste, porque o teste na verdade era o Resende não dar a Big Bertha pro Steve. Só que durante toda a luta contra o rei, o Steve ficou pedindo pro Resende dar a Big Bertha pra ele ganhar do rei. Mas bem, o Resende acaba passando no teste e ele junto com os amigos dele acabam indo embora daquela dimensão, já que eles tinham passado no teste do Doran. Nisso eles acabam retornando pro mundo deles e acabam falando pro Doran o que aconteceu e o que eles passaram e tudo mais. O Doran fala que tá muito feliz que eles conseguiram passar no teste, mas que o Herobrine ainda seria muito poderoso. Bom, o Doran acaba revelando para eles que existem 3 totens do Herobrine que eles precisam destruir para derrotar ele. E bom, logo em seguida eles vão atrás do martelo do Doran, só que nisso o Afrin acaba conversando com o Herobrine. Nisso, o Herobrine basicamente fala pro Afrin pegar a Big Bertha e dar a Big Bertha pra ele, que ele tiraria o Afrin daquele mundo. E bom, logo em seguida o Afrin começa a tratar basicamente todo mundo mal, inclusive o Luiz, que tinha se machucado e quase morrido. E de alguma forma o Resende acaba meio que fazendo aquele personagem que não quer acreditar que seu amigo vai trair ele, acaba expulsando o Doran do grupo, após ele avisar que o Afrin estava sendo mal. Ah, mas apesar disso eles conseguem recuperar o martelo do Doran. Mas enfim, o Afrin espera o Resende dormir, e depois disso ele acaba roubando a Big Bertha. E logo em seguida acontece essa cena aqui. Resende! Ai, onde é que eu tô? Calem a boca! Aqui tá a Big Bertha. Afrin, o que você tá fazendo? Eu tô dando um fora daqui, espertão. Pode fazer o que quiser com eles, só me tira daqui. Até que enfim você nas minhas mãos. Agora me tira daqui. Com todo prazer. Agora é a vez de vocês. Hoje não, Herobrine! Ah, você de novo. Eu vou. Mas eu... O Resende acaba passando alguns dias refletindo no que aconteceu e logo em seguida pensando no que eles iam fazer, já que eles tinham perdido a Big Bertha. Entretanto, o Doran acaba revelando um negócio curioso. Ele acaba revelando que o Bogdan, que é aquele personagem que o Cercado também fazia e tal, era na verdade seu irmão, e que possivelmente ele saberia onde é que ficam os totens do Herobrine. Só que isso é uma história que a gente vai ver no próximo... Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bem-vindos à última parte do Resumindo Evento do Paraíso, a melhor série machinima de Minecraft. E bom, no último episódio nós vimos que o Afrin acabou traindo geral e entregando a Big Bertha pro Herobrine. Entretanto, ainda tinha esperança, já que o Doran também tinha recuperado o seu martelo mágico. Nisso, a galera decide viajar até onde está o Bogdan, porque o Bogdan meio que poderia saber onde estavam os totens do Herobrine. Porque vale lembrar, eles ainda precisavam destruir os totens do Herobrine. E bom, eles acabam revisitando a vila onde estava o Bogdan, e lá eles acabam encontrando ele bastante velho. E assim, não tem uma explicação do porquê que ele envelheceu tão rápido, tá? Porque, vai lembrar, quando ele apareceu lá na parte 1, quando ele é citado pela primeira vez, lá nos primeiros episódios, vai lembrar, ele tinha mais ou menos a mesma aparência que o Doran. Pelo que dá a entender, enquanto a galera tava passeando por algumas dimensões e por aí vai, o tempo acabou passando mais rápido. Ou talvez o Resende só queria deixar ele mais velho pra tornar a história mais dramática e ele achar legal. Pode ser isso também, né? Mas enfim. Eles acabam conversando com o Bogdan e depois de algum tempinho, o Bogdan acaba achando um livro que continha meio que a localização dos 3 totens do Herobrine.
Eu digo meio que tinha a localização dos 3 totens porque ele não falava diretamente onde ficavam os totens. Ele meio que dava uma instrução para como chegar nos totens. Fica meio confuso de eu falando, mas já eu vou dar um exemplo. Mas antes, a gente precisa ver a tão impactante morte do Bogdan. Bogdan? Meu Deus do céu! Bogdan! 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 Meu Deus do céu! Bogdan! Pelo amor de Deus! Bogdan! Não, fala! Não! Bogdan! Bogdan, acorda, Bogdan! Bogdan, por favor, responde! Bogdan, acorda! Pelo amor de Deus, acorda, Bogdan! 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 Bogdan? Bogdan, sushi! Ele tá falando alguma coisa. Estás bem, Bogdan? Deve estar bem. Eu consegui o livro. Conseguiu? Eu consegui o livro. Eu preciso de vos dar o livro e de vos dizer onde é que é. Calma, Bogdan. Força, Tem Bogdan. calma. A gente vai tirar dessa, calma. Ô, Dora, dá um pouco de energia pra ele que nem você fez comigo. Vou sobreviver muito mais tempo. Mas só pra ele ajudar a gente, Dora, vai. Não gaste energia comigo. Não, Bogdan. Vocês precisam de procurar. Vocês precisam de procurar os 3 tótems. Eu vou vos dizer onde é que estão. Vocês vão poder encontrar um dos tótems no Castelo do Inferno. Beleza. Tem calma, Bogdan. Se calhar era melhor não falares muito. Onde mais, Bogdan? Cala a boca. Eu mesmo assim tenho mais força que tu. Bogdan. Vocês têm que ir procurar também o segundo tótem no Castelo dos Céus. Beleza. E o último tótem, aquele que o Herobrine cuida mais, é na dimensão do fim. Dimensão do fim. Castelo do Inferno. E... Castelo dos Céus. Castelo dos Céus. Tomem este livro. Fiquem com ele. Ele tem todas as informações. Doran, ajuda ele, por favor. Doran, dá energia pra ele, Doran. O problema é que eu não vou conseguir ajudá-lo muito mais. Eu não sei o que é que eu posso fazer por ele. Bogdan, queres que eu te leve e será que eu consigo curar? Não tentes curar-me, não vale a pena. Vocês vão precisar dessa força toda. Vocês não podem gastar força com um velho que não vos vai ajudar em nada. Aquilo que eu podia fazer eu já fiz. Eu fico por aqui. Não se preocupem. Não, Bogdan, não deixa a gente não. Eu estou bem na minha cidade. Eu Bogdan. vou ficar aqui. Bogdan? Bogdan? Bogdan, fala! Bogdan, pelo amor de Deus, fala! Ele morreu! Cara do Bogdan. Como vocês viram, após a morte dele, ele acaba falando mais ou menos onde ficavam os outros totens e ele ainda deu o livro para localizar eles. Logo após isso, eles acabam fazendo um enterro pro Bogdan e vão atrás do primeiro totem. Nisso, eles acabam encontrando um portal que, ao entrar, eles acabam perdendo todos os equipamentos que eles tinham, fazendo com que basicamente eles tenham que explorar esse novo mundo, também chamado de Aether por alguns mais antigos, com armas que o Doran acabou criando com o poder dele. Nisso, eles acabam sendo teletransportados por um labirinto por causa de um cristal mágico que acabou enganando o Luiz e companhia. E depois de passar por muita coisa nesse labirinto, eles acabam conseguindo escapar de lá. O Luiz e o Doran, especificamente, eles acabam saindo do labirinto.
Mas o Resende em si, ele acaba sendo preso numa armadilha, que basicamente ia cozinhar ele vivo. Mas eles conseguem livrar o Resende daquela situação. Nisso, esperando mais um pouquinho, o Doran acaba revelando que ele está com uma doença, causada pelo efeito dele ter sido rejuvenescido. Porque, pra quem não se lembra, o Doran, bem no início, tinha uma aparência meio de velho. E só depois, quando ele aparece de novo, ele fica com uma aparência mais jovem assim. Fazendo com que o tempo para eles encontrarem e matarem o Herobrine seja meio que acelerado. E bom, explorando mais, eles acabam encontrando um castelo abandonado. E conversando com o robô que fala para onde eles deveriam ir, ele acaba falando que eles encontrariam a princesa, mas que era para eles tomarem cuidado com ela. Eles eventualmente acabam achando esse castelo da princesa, e após conversar com ela e a princesa falar que eles poderiam ficar um dia lá e comer à vontade também, eles acabam investigando mais um pouco. Nisso eles acabam descobrindo a localização do primeiro totem. Olha só. Será que é isto? Olha pra ele. Olha isso. Será que isto é o totem mesmo? Parece, olha pra ele. Calma. Para, Luiz. Para. Luiz. Fica ali. Eita! Meu Deus! Luiz, vai pra porta. Ele ficou meio bravo. Que isso? Que é isto? Que isso, cara? Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Toma! Me ajuda! Batam! Caramba! Batam nele! Ataca! Ele se teleportou! Meu Deus! Que é isto? Que coisa horrível! Joga poção! Toma! Sai! Calma! Meu Deus! Toma! Morre! Ai! Nossa senhora! Matre! Meu Deus! Mata! A rainha! O que vocês pensam que estão fazendo? Bom, como vocês viram, a rainha acaba descobrindo o que está acontecendo e ela tenta, vamos dizer assim, impedir eles. Com impedir eu quero dizer ficar gritando para eles pararem. Mas bem, mesmo com isso eles acabam conseguindo destruir o primeiro totem do Herobrine, que acaba possuindo o corpo da rainha por alguns instantes e conversa com eles, falando que eles apenas tiveram sorte em destruir o primeiro totem dele. Nisso acaba revelando que a princesa meio que era, vamos dizer assim, controlada por ele, para ela ficar guardando esse totem. Ah, e também é revelado depois que o Herobrine meio que enfeitiçou a rainha para pensar que ele era um grande herói, que salvou o reino, quando na verdade ele tinha acabado de destruir aquele reino também. E bom, logo depois disso eles acabam saindo da dimensão do céu e voltando para a dimensão normal. Porém, eles não ficam muito tempo lá, já que eles são enganados pelo Herobrine, que acaba mandando eles para a dimensão do inferno. E dentro dessa dimensão eles meio que buscam um jeito de conseguir sair de lá. E depois de passar por muita coisa, inclusive o Resende sonhando que todos os amigos dele morreram novamente, e do Luiz ter sido meio que sequestrado também, eles finalmente conseguem sair da dimensão do inferno. Após saírem, eles meio que vão em busca da armadura dos deuses, que era meio que a armadura que o Bogdan ficava usando. Ele meio que era o guardião dessa armadura. E depois de explorar algumas torres, eles finalmente acabam encontrando essa armadura, em que o Doran acaba vestindo ela. Ah, mostra logo! Mostra! Meu Deus! Doran, Pessoal, agora Ó, sim. no fim do rolezinho eu te pegava, hein, Você Doran? tá parecendo um deus. chegou a hora. Agora chegou a hora. Eu vou enfrentar esse Herobrine e eu vou matá-lo. Logo em seguida, depois disso, o Doran acaba tomando uma decisão meio que arriscada, que no caso ele iria enfrentar o Herobrine sozinho, enquanto os outros dois iriam em busca dos totens. E mesmo o Resende e o Luiz falando que não era pra ele fazer isso, que eles iriam junto para ajudar a derrotar o Herobrine, o Doran acaba não ouvindo eles. E depois disso o Doran vai em busca do Herobrine, que estava protegendo o segundo totem. E com isso nós temos uma das lutas mais épicas de Paraíso. Cheguem-se mais para trás. Agora vamos lá. Ah, não é verdade que você veio? Corajoso você, Doran! Herobrine, chegou a hora de vingar os deuses e o mundo inteiro! Vem, Herobrine! Enfrenta-me! Vamos lá! Desgraçado! Eu não vou permitir que destruas este mundo! Pelo mundo! Pelos meus amigos! Você vai eu vou morrer! matar!
Você nunca foi pai pra mim, Doran! Tu nunca serás o verdadeiro Deus. Não! Seu desgraçado, morra! Inseto desprezível! E após esse dramático final da luta de Doran contra Herobrine, Doran acaba chamando Resende e Luiz para eles conversarem uma última vez, já que o mesmo já estava morrendo. E lá ele acaba revelando que ele tinha conseguido roubar a Big Bertha do Herobrine, fazendo basicamente com que ele teletransportasse a Big Bertha para o mundo normal. Na real, o que ele fez é basicamente um feitiço de... ele teletransportou o Resende e o Luiz para o mundo que eles estavam, que era basicamente o Castelo do Inferno, em troca de teletransportar a Big Bertha do Herobrine. E com isso, Doran acaba se despedindo de Resende e Luiz. Não, Doran, por favor, você tem que aguentar, cara. Você tem que aguentar. Eu não consegui matá-lo. Mas eu tenho a certeza que ele está mais fraco. Vocês vão conseguir enfrentá-lo. Eu confio em vocês. Não, Doran, por favor. Por favor, Doran. Cuidem-se. Não, Salvem o mundo. Não. Ele se foi, Luiz. Nosso mestre se foi. E agora só tem eu e você. Resende. Eles acabam fazendo um pequeno enterro pro Doran, que inclusive depois que eles vão embora do local, o Herobrine acaba aparecendo pra meio que tirar sarro do Doran. E enquanto faz isso, começa a tocar um rock de fundo por algum motivo. Mas enfim, eles meio que acabam andando um pouco sem rumo, já que eles estavam sem aquele livro que o Doran tinha conseguido. Porém, o Resende começa a meio que sentir como se a Big Bertha estivesse perto deles. E tá tendo reforma aqui do lado, tá? Então ignora esses barulhos de construção, tá? É só pra avisar. Enfim, o Resende começa a seguir esse instinto dele, até que eles são meio que parados por um personagem que fazia tempo que não aparecia. Que no caso, é ele, o Ítalo. Ítalo! Vem cá, Não se aproxime de mim. Abraço? Dá um abraço, cara. Que abraço? Você Então acha dá merda. realmente que eu sou seu amigo? E como vocês puderam ver, ele não estava muito feliz com o Resende e com o Luiz, porque o Herobrine basicamente tinha manipulado ele. Entretanto, o Resende acaba conversando com o Ítalo, e depois de basicamente humilhar o Ítalo acaba sentindo que a coisa certa seria ajudar eles, em vez de ficar brigando com eles. Nisso, o Ítalo acaba se juntando ao grupo, que acaba recebendo seus equipamentos de volta, e acabam também achando a Big Bertha. Mas logo em seguida disso, o Herobrine acaba meio que mandando a rainha acabar com ele. A galera, percebendo que a rainha era parecida demais com o rei, acabam voltando para a dimensão onde estava o rei para conversar com ele. E bom, lá eles acabam passando por um mini treinamento que acaba envolvendo eles sendo transportados por uma ilha, que inclusive a gameplay que eu tô usando de Paraíso é desse episódio, em que após eles passarem por uma montanha gigantesca e passar por obstáculos e desafios, o rei acaba se revelando como, na verdade, um deus mais antigo que os deuses que o próprio Doran conhecia, e que a forma de dragão era só uma das suas formas. O Resende inicialmente acaba ficando bravo com o rei por ele não ter falado isso, e inclusive fala que ficou com vontade de ter matado o rei. Mas o rei acaba revelando que tem um jeito de meio que trazer o Doran de volta à vida e conversar com ele. Nisso, o grupo parte e acaba só num castelo que tinha um portal para esse mundo dos mortos, vamos dizer assim. E lá eles reencontram o Doran, e após algumas conversas, o Doran acaba falando que o último totem do Herobrine, que estava localizado na dimensão do fim. Entretanto, o Doran fala que eles iam precisar dos olhos de dragão. Resende e companhia acabam se despedindo do Doran e prometem para ele que eles vão definitivamente acabar com o Herobrine e trazer paz para aquele mundo. Nisso eles vão em busca dos olhos de dragão e depois de conseguir quase todos, eles acabam descobrindo que era possível fabricar esses olhos de dragão. Ou melhor, o Ítalo acaba descobrindo que era possível fabricar esses olhos de dragão. Eles acabam fazendo os olhos e acabam encontrando o portal para o fim.
Lá eles acabam entrando, e lá eles meio que acabam se deparando com um deserto praticamente infinito. Mas depois deles andarem muito, eles acabam encontrando uma espécie de portal. E nisso eles acabam ativando um castelo, que serviria para levar eles para a verdadeira dimensão do fim. Algo que eu tava esquecendo de mencionar é que o Resende e o Luiz, após pararem em uma dimensão conhecida como Dimensão do Querer, e ter conversado com o Deus, que fica implícito que é o Deus de tudo, não só o Deus daquela dimensão, eles meio que acabaram recebendo uma cenoura dourada de presente, que quem comia virava um monstro gigante. Eles decidiram dar essa cenoura pro Ítalo. Só que, claro, eles tiveram que treinar o Ítalo para ele conter meio que a fúria que ele estava sentindo, já que ele virava uma espécie de Hulk. E meio que nessa rota final, antes deles entrarem pelo portal, o Ítalo decide se sacrificar para impedir que uma horda de zumbis cegasse o Resende e o Luiz, em que basicamente ele come a cenoura dourada que ele tinha e se transforma num monstro gigante. E depois desse honrável sacrifício, acaba acontecendo a luta final. Luiz! Oi? Olha lá! Herobrine! Agora chega! Resende, levanta! Agora é sua vez! Vamos ver! Resende! Agora é sua vez! Levanta! Agora você vai ver! Vamos ver! Agora chega! Conhece o poder da rainha! Hey, agora! Resende, agora é tua chance! Nossa, o que aconteceu aí? Parece que uma montanha-russa descarrilhou. Nossa, e tinha gente dentro? Parece que tinha. 3 crianças. O engraçado é que as da frente nem se machucaram tanto. Já a de trás, eu não posso falar o mesmo.
E é com esse incrível final que eu termino a série Resumindo Evento de Paraíso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se for maior de 14 anos, pode entrar no nosso servidor do Discord, cujo link vai estar na descrição do vídeo. Se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. E não se preocupe, eu vou sim finalizar o Resumindo Evento do GTA 4, tá? Eu já tô preparando ele pra gravar e tudo mais. Mas enfim, é isso. Fiquem bem e até a próxima. Fui!